Então, hoje o Agroatimista vai receber um dos nomes, das cabeças pensantes melhores do país. Para além de meu amigo pessoal, Geraldo Eugênio, ele é formado com doutorado na Universidade do Texas, nos Estados Unidos, foi secretário de Agricultura de Pernambuco, foi diretor de inovação da Embrapa, professor universitário e esteve muito próximo de cabeças que mudaram a agricultura do Nordeste, inclusive. O doutor Alisson Paulinelli, que desenvolveu o Cerrado brasileiro, fez jorrar grãos no Nordeste com a sua estratégia. E é muito próximo da Tânia Bacelar, que inclusive fará a apresentação do seu livro, que pensa o Nordeste há muitos anos. Então hoje nós vamos conversar sobre esse potencial e essa contribuição que a agricultura e pecuária do Nordeste pode dar ao Brasil. Eu costumo brincar, Geraldo, que se o Brasil é o pulmão hoje de alimentos para o mundo, o Nordeste pode ser o pulmão do Brasil, porque nós temos uma logística fantástica para escoar grãos, nós temos um clima diferenciado e nós temos uma infraestrutura que foi construída ao longo dos anos que permite que nós possamos avançar hoje com bastante velocidade. Mas eu queria que você nos falasse um pouco aí da sua visão, do porquê que você resolveu escrever esse livro, que é tão importante e acho que vai dar uma grande contribuição para as cabeças pensantes do Nordeste, mas que o Brasil possa conhecer melhor o próprio Nordeste. Olá, Carlos. Olá, amigas e amigos. Na verdade, é um grande prazer estar com vocês hoje aqui, batendo papo sobre isto, não é? Nós nos propusemos, eu e Álvaro, né? Álvaro Eugênio, a ver o desenvolvimento da região Nordeste a partir de uma outra ótica. Normalmente, quando a grande maioria dos estudos, eu digo, dos pensadores, eles veem o Nordeste exatamente muito a partir do Nordeste Oriental e do Nordeste litorâneo, né? E nem sempre a gente realmente tem uma leitura sobre esse Nordeste ocidental, esse Nordeste do interior. E a nossa leitura é um pouco turva em relação a isso, porque normalmente o que se fala a respeito exatamente da região semiárida, que é esse Nordeste do interior, é sobre secas, é sobre chuvas irregulares, é sobre analfabetismo, é sobre fome, e nós estamos realmente tentando trazer realmente uma leitura mais atual, uma leitura de uma região que tem testemunhado mudanças significativas nos últimos anos, né? Nos últimos 20 anos principalmente, e hoje nós estamos já colhendo frutos e prontos para darmos realmente um grande salto. E este grande salto, absolutamente, ele pode ser dado e vai ser dado a partir do agro, a partir exatamente das atividades da agricultura, da pecuária, da floresta, da pesca e da aquicultura. Então foi por isso que nós propusemos realmente, eu digo, trabalhar um livro com esta visão, com esta natureza, que de fato é um hiato, porque cobre realmente uma situação em que normalmente as pessoas não estão atentas. E nós não estamos aqui para fazer propaganda, nós estamos aqui exatamente para testemunhar uma situação que existe e uma perspectiva de como, se nós trabalharmos bem, poderemos mudar fundamentalmente a face da região Nordeste. Então, Carlos, esse é o nosso propósito e é isto que nós iremos realmente tentar demonstrar, por A mais B, que esta região realmente é uma das últimas, não é? No Brasil, no caso, provavelmente seja a última grande região, o último grande desafio, e esse desafio realmente vai estar acoplado a uma situação virtuosa, como você falou, que é uma situação de infraestrutura relativamente boa, uma estrutura portuária, uma estrutura aeroportuária e um mercado exterior muito mais próximo de nós. Mas nós temos hoje desafios. Pelo que você falou, você vai se concentrar mais na questão do semiárido. Mas, por exemplo, a indústria canavieira aí, ela está não necessariamente no semiárido. Hoje, se produzindo etanol com o milho, vem uma ameaça para a cana-de-açúcar. Como essas ameaças e essas oportunidades de negócio, você vai abordar isso no livro? Como é que você enxerga os novos potenciais para o Nordeste e essa ameaça que pelo que estou sabendo hoje, o etanol é produzido a partir do milho, que o Nordeste vai produzir abundantemente, com um custo menor do que o etanol da cana-de-açúcar, e isso coloca em risco uma das indústrias mais importantes do agronegócio nordestino. Olha, Carlos, veja bem, nós não estamos, eu digo,
apenas nos colocando a lupa em cima da região, eu digo, semiárida, né? Nós temos que considerar realmente o grande potencial da área costeira e litorânea e a partir do Rio Grande do Norte, da região que a gente considera como zona da mata e que tem como característica aquele setor sucroenergético, né? Um setor, eu digo, secular, são 500 anos de cana-de-açúcar no Nordeste, que está em um processo dinâmico de reforma e também surgem outras opções hoje realmente na zona da mata que nós vamos tentar discutir. Uma delas é a pecuária, né? Você tem grandes áreas de cana-de-açúcar entre o Rio Grande do Norte e a Bahia que deixaram de ser competitivas porque baixa produtividade ou relevo elevado, mas eu digo o Nordeste como um grande demandador de carnes, que comprava sempre quase toda a carne fora, passou realmente a ser visto, não, aqui pode ser, podemos ter realmente frigoríficos e essa carne pode ser produzida mais próxima, né? E hoje nós temos realmente já uma pecuária bem dinâmica nessa região que a gente considera zona da mata e agreste, né? Isso daí vai ser um capítulo fundamental, porque nós temos um exemplo aqui em Pernambuco que começa a irradiar-se para Paraíba e Alagoas, que foi a instalação do frigorífico Master Boi, e realmente tem sido relativamente um sucesso, tem sido um sucesso. Bom, mas isso daí é uma questão. Mas no que se refere realmente à nossa área de interior, nós temos umas situações extremamente interessantes. Por exemplo, nós temos uma avicultura dinâmica, extremamente dinâmica. Eu digo, você veja que o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco e até Alagoas, nós temos uma avicultura muito forte. Eu digo, é uma avicultura que além de ser o principal fonte proteica realmente para a região, principalmente para as famílias mais humildes, ela tem todo um potencial de exportação, porque já está muito próximo dos portos. E os ovos, de modo geral, e as carnes, têm realmente mostrado que tem tendência a procurar novos mercados, e um mercado é o nosso. E essa nossa avicultura, realmente, eu digo, é uma situação tão interessante que ela é uma coisa quase mágica, porque ela trabalha em cima de insumos que estão sendo produzidos distantes Geraldo, em passou outras rápido, já regiões. No chegamos. caso do Ceará, nem tanto, porque nós temos aí realmente próximo o estado do Piauí e o Geraldo, Maranhão, chegamos que aqui já ao final produz realmente grande do parte dos grãos. chegamos Mas ao você final imagine que se for chegamos ao ver final do primeiro Pernambuco, bloco. Vamos nós precisar. estamos a mais de 1.000 quilômetros das áreas produtoras de grãos. Eu digo, o que tem nos suprido bastante nesses últimos anos tem sido o estado de Sergipe. Então, é aí realmente que você tem que ver como é que pode dinamizar. Então, Geraldo, neste chegamos aqui caso ao final do particular primeiro que bloco. você fez referência, Nós por chegamos aqui ao exemplo, fim. há uma expectativa muito grande nos nossos estados como um todo, que com a ação em breve deste braço da Transnordestina, nós vamos poder realmente, eu digo, deslocar, eu digo, os insumos muito mais facilmente. E Perfeito. vamos ter a possibilidade realmente de Chegamos, não apenas ter uma avicultura, mas uma pecuária competitiva. chegamos aqui ao final do primeiro bloco e vamos já retomar com o segundo bloco. De volta com o Geraldo Eugênio. Geraldo, você estava falando sobre essa competitividade do setor sucroalcooleiro, de cana, de açúcar na região do Rio Grande do Norte, até Pernambuco e Paraíba, que vai migrar mais para o negócio de gado de corte. Como é que você acha que isso vai acontecer? Não, isto vai acontecer, está já acontecendo de uma forma extremamente interessante. Por exemplo, aqui em Pernambuco realmente instalou-se um frigorífico chamado Master Boi, isso em 2022. E o Master Boi, ao ser instalado, realmente ele tinha uma perspectiva de abate de 500 animais dia. Só que agora realmente esse Master Boi já está abatendo 1.000 e está incorporando uma nova linha, que é só para suínos. Então, o que é que ocorre? Eu digo, ocorre que de uma forma relativamente curta e dinâmica, você deu uma nova estrutura, por exemplo, à pecuária de corte aqui de Pernambuco, da Paraíba e de Alagoas. Estive recentemente no sertão de Alagoas
E hoje nós temos vários confinamentos, Carlos, sendo realmente, eu digo, instalados, vendo exclusivamente essa dinâmica. Obviamente que não vai ser apenas o Master Boi que vai realmente, eu digo, suportar isso. Mas pelo consumo de carne nas grandes e médias cidades do Nordeste e pela proximidade dos portos, a gente vê realmente que é uma situação que torna já competitiva a atividade. Você veja E que nós vamos... o confinamento de boi cresceu 16% esse ano no Brasil. E o Nordeste, com o sol que nós temos, nós podemos confinar o ano inteiro praticamente, né? Então isso dá muita segurança para os frigoríficos, porque o tipo de carne também impressiona muito nós vermos que os Estados Unidos produzem mais carne do que o Brasil, com menos da metade do plantel que nós temos de gado de corte. Então nós tivemos até aqui uma produção de carne extensiva, né, com um ciclo longo. E nós agora podemos encurtar esse ciclo e pensar em produzir carnes nobres, carnes diferenciadas. O Master Boi, inclusive, anunciou um investimento aqui no Ceará. Eu acho que ele vai atuar regionalmente, né? Exatamente. Eu digo, e o que você colocou uma situação muito interessante, Carlos, que já vem sendo discutido aí realmente na Conexão Agro, que é exatamente isto. Realmente, eu digo, nós tivemos, se você for ver a história do Brasil recente da agricultura, nós tivemos uma intensificação produtiva de várias cadeias, né? Não apenas dos grãos, mas da avicultura, de hortaliças, da fruticultura. E nós vamos chegar a isto exatamente na questão do gado. E nós vamos chegar com uma situação relativamente confortável, porque nós temos realmente raças definidas, raças adaptadas ao semiárido e já um certo conhecimento, uma tecnologia avançada na produção de forragem e de alimento animal. Alimento animal tornou-se realmente uma grande cadeia, eu digo, do agro. E isto aí vai fazer com que realmente a gente vá ter que apoiar isso de forma muito forte. E aí vai ser a região mais seca, mais distante do litoral úmido, e nós vamos ter esse animal realmente precoce, de qualidade, e que permita não apenas abastecer a região, como partir daqui dos nossos portos para o exterior. E aí é uma dinâmica muito interessante que dentro dessa jogada surge um outro componente recente que está ligado diretamente ao setor sucro e também vai impactar a nossa pecuária, que é a produção de etanol a partir de grãos, não é? Então, isto daí realmente já é uma realidade e nós aqui do Nordeste estamos realmente tendo a possibilidade de ver isto ocorrer, principalmente nas regiões do Maranhão e do Piauí. Sim. E nós vemos, você falou muito da pecuária de corte, nós temos aí a cadeia de avicultura, que ela ganha uma competitividade que nunca imaginou ter. Eu nasci na avicultura e vi a diferença que nós tínhamos do preço de grão. Nós trazíamos o grão ou importado ou do sul do país, ou depois, quando chegou mais perto, era Goiás. Agora nós temos o Piauí e o Maranhão como os grandes fornecedores. Isso vai dar uma competitividade muito grande, porque nossa posição logística, a localização nossa é privilegiada para os grandes mercados. E no leite, por exemplo, tem um gap de produtividade muito grande. Nós temos produtor produzindo 10, 12 litros, 15 litros por vaca, quando o sul produz 40 litros por vaca. Só que não tem mais terra no sul, não tem como expandir. E nós vamos ter, então, sobra de plantéis. Todo plantel novo que vai surgindo no sul não tem mais terra para estar lá. Então, acho que vai ter uma cooperação forte da região sul com o Nordeste, já começa a acontecer. A cooperativa de Aurora se filiou à cooperativa de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, vai produzir suínos. Até 2030 vai estar abatendo 3.500 suínos por dia. E depois tem um projeto de avicultura, né? Então, eu acho que o Paraná, que demorou a aceitar que a competitividade migraria para o Nordeste, começa a aceitar a tese, porque senão não viria. E nós temos empresas locais muito competitivas, muito preparadas, de excelente nível de gestão, que tem uma atuação regional já, atendendo o mercado local e que pode, sim, abrir canais para mercados internacionais. Então, eu acho que o futuro é muito promissor com a infraestrutura que foi criada e com o que nós temos. Agora, indo para a agricultura como um todo, como é o cenário que você traça para nós aí, dessas perspectivas? Ô
ô Carlos, realmente no caso da nossa agricultura, realmente nós vamos, eu digo, testemunhar, e isso daí você realmente já está acompanhando de perto e é um dos principais advogados disso, é a intensificação do uso de tecnologias apropriadas ao pequeno e médio produtor. Porque quando a gente fala realmente em tecnologia, normalmente nós nos remetemos ao cerrado, e que é um grande exemplo. Mas, eu digo, o que é que ocorre? Hoje nós temos uma situação, por exemplo, que no, vamos falar a questão de energia. Uma questão até pouco tempo, que já foi um grande ganho para o Nordeste, foi termos a eletricidade, eu digo, em cada uma das nossas propriedades. Mas nos últimos 10 anos nós tivemos uma revolução dentro da revolução, que foi, por exemplo, as energias renováveis. Então, com as energias renováveis, você catapulta a uma situação onde você intensifica o uso dos insumos que você tem. E quais são os usos desses insumos que eu me refiro? São as áreas mais apropriadas dentro de cada propriedade rural e a pouca água que nós temos. Se nós usamos bem, eficientemente, a água que nós temos, seja de precipitação, seja de poços, seja de açudes, de barragem, ou das adutoras, quando puder, você vai ver que realmente nós não vamos criar grandes perímetros irrigados, mas vamos trabalhar exatamente com milhares de pequenas e médias propriedades com micro perímetros ou pequenos perímetros, mas e com culturas realmente demandadoras de tecnologia e que agregam valor. Então, nós estamos apostando nisso. Eu plenamente creio que realmente daqui a pouco nós vamos ter realmente, eu digo, dezenas e dezenas de áreas, como a Ibiapaba, como Taquaritinga aqui produzindo café, e o Ceará também é um grande exemplo, a Paraíba também, idem, principalmente nos seus brejos de altitude e no aproveitamento dessas águas. Então, o Nordeste não vai ser um cerrado, o cerrado vai continuar sendo o grande produtor de grãos, mas nós queremos ser o produtor de temperos, de Perfeito. rosas, de Perfeito. flores, de hortaliças. Vamos falar Isso é agora, no terceiro bloco, nós vamos falar sobre esses potenciais de alto valor agregado. Estamos conversando com o Dr. Geraldo Eugênio, ex-secretário de Agricultura de Pernambuco, ex-diretor de inovação, pesquisador e uma das cabeças pensantes da agricultura brasileira. Geraldo, você falava um pouco da surpresa que o Nordeste teve de cultura de alto valor agregado, esses potenciais, né? Então, como é que você vê aí essa agricultura mais intensiva e de intensiva em tecnologia e de valor agregado mais alto? Olha, nós temos uma situação extremamente interessante. Primeiro, temos 40 anos de aprendizado em uma das situações que vamos colocar aqui, que é o Vale do São Francisco. O Vale do São Francisco realmente foi e continua sendo uma grande escola para o Nordeste. E dentro do Vale do São Francisco nós temos um item que merece realmente uma atenção especial, que se chama a uva, a vitivinicultura, né? Primeiro, a produção de uva de mesa, que hoje basicamente aproximadamente 85 a 90% de toda a exportação sai da Bahia e de Pernambuco, e depois a uva, realmente eu digo, para vinhos e para sucos, né? E o que é que ocorre com isso? Ocorre que nós começamos a ver exatamente, inclusive no nosso Ceará, eu digo, áreas já apontando como produtoras de vinho. Nós encontramos realmente na Paraíba, nós encontramos outras áreas em Pernambuco, nós encontramos na Bahia. Então, isto daí é uma situação de irreversibilidade. Este aprendizado, realmente, eu digo, nos propôs isto. Nós temos uma outra cadeia produtiva, Carlos, que estou a cada dia impressionado com ela, em todos os nossos estados, que é o café. Nós, até pouco tempo atrás, eu digo até 15, 20 anos atrás, falávamos do café para ser vendido aos torrefadores e ao mercado local, né? E recentemente nós descobrimos que nós não vamos competir com Minas Gerais, com São Paulo. Ou nós não vamos competir com o Espírito Santo em termos de café Conilon. Mas nós temos as nossas áreas de altitude, que são realmente áreas típicas de produção de café de alto valor agregado, o café gourmet, o café especial.
Isso nós, todo dia, ou quase todas as semanas, nós já ouvimos e vemos matérias em todos os nossos estados sobre isso. Então, o Ceará realmente é um exemplo. Nós aqui em Pernambuco também temos tido realmente esse grande avanço, não é? Então, isso daí é uma situação. Há uma outra terceira que nós já testemunhamos e você realmente faz parte dessa história, que é exatamente a das rosas, né? Das ornamentais. Eu digo, isso daí realmente já foi um grande avanço, consolidou-se e provou que é verdadeiro. E agora, vendo o mercado internacional, nós temos uma situação única, que nós temos que estar extremamente atentos, que são as especiarias, isto é, os temperos, os condimentos. Os condimentos são típicos de realmente pequenas áreas, com um altíssimo valor agregado. Não só é a pimenta do rei, não só é o cravo, mas realmente começa a ter vários outros condimentos sendo produzidos e várias outras, eu digo, leguminosas que hoje o mercado considera como pulses, né? Que são extremamente demandadas, principalmente na Ásia. Então, Sim. o que nós estamos vendo aqui realmente é um trabalho intenso de alguns grandes empresários que já estão vendo isso, de algumas instituições de pesquisa e ensino, e eu gostaria de testemunhar aqui o fato desse movimento de discussão sobre o futuro do agro qualificado realmente no Nordeste, a partir desse movimento criado no estado do Ceará, sob a sua liderança, é extremamente importante. Então, o nosso livro, ele realmente vai refletir não aquilo que a gente imagina que vai ocorrer, mas aquilo que está ocorrendo e o que se verá realmente nessas próximas 1 ou 2 décadas. Muito bem, eu acho que essa agricultura de alto valor agregado, ela é um potencial muito grande para o Nordeste mesmo. Nós precisamos hoje ver que o que é que o mundo compra e o que é que nós podemos fornecer. Esse acordo com o Mercosul, ele vai viabilizar, eu acho que um canal novo de mercado para nós. Nós estamos aqui há 7 dias da Europa, inclusive nós vamos realizar um evento agora que você faz parte da coordenação, Coalizão Agro, que vai trazer a Universidade de Wageningen, da Holanda, para ver o sistema de pós-colheita, quer dizer, um tomate pode... Lá, eles têm experiência de tomate conservando por até 2 anos. Mas, comercialmente, eu acho que é possível pensar em produzir um tomate aqui com 90 dias de shelf life, suportando todo o transporte, que é de apenas 7 dias para a Europa. Nós vimos que houve um momento que o Brasil não podia exportar banana, hoje nós exportamos banana a partir do Ceará, mas nós temos uma série de produtos que podem ser vistos para atender melhor a Europa. Eu acho que só começou, você tem toda a razão, foi uma experiência que ela funcionou, hoje nós podemos pensar maior. Quando eu fui a primeira vez na Espanha e que vi lá em Almeria aquele mar de estufas, né, foi uma grande surpresa, porque nós tínhamos sempre, eu acho que desde jovem, a gente tinha a memória de que estufa era para clima frio. A gente via estufa na Holanda, no clima frio. Em clima quente não era tão comum. Né? Surgiu na Califórnia, na Espanha, e acho que isso para o semiárido, nós podemos hoje, inclusive porque está entrando o controle do clima. Hoje já entrou na avicultura, os galpões são todos controlados, com clima favorável. Do litoral ao sertão, mais perverso, você tem hoje uma condição de controlar o clima, e isso vai para a agricultura também, que só começou. Já sei que tem uma experiência em pimentão. Nós temos hoje a maior fazenda de pimentão do país e temos a maior fazenda de rosa do Brasil, aqui no Ceará. Né? Isso sinaliza o futuro, isso mostra, quer dizer, não é uma brincadeira, não é um teste, não é uma universidade que está testando, não é uma experiência piloto, é um negócio que está funcionando já com porte e podendo sinalizar do que pode vir para o nosso futuro. E você tem sido assim um incansável captador do futuro, né? Como diretor de inovação da Embrapa e essa cabeça que não para de pensar, né? Está sempre atualizado com o que está acontecendo, com o que pode vir. Eu acho que o seu livro vem em muito boa hora para iluminar os gestores públicos, iluminar aqueles que vêm com certa descrença ou com um viés de atraso, de uma região atrasada, do desafio climático. Eu acho que é uma virada de chave para a gente construir esse futuro. Então, eu queria lhe agradecer muito de você ter disponibilizado esse tempo de estar aqui conosco.
né? Para o encerramento, você pode fazer suas considerações finais aí, Geraldo. E muito obrigado pelo seu trabalho, pelo livro que você vai escrever e pela contribuição que você tem dado ao Nordeste. Olha, eu sou quem agradeço, eu digo, ter a oportunidade de estar aqui com vocês. E eu acredito realmente que, eu também acredito, Carlos, que nós vamos realmente ter uma obra que está quase sendo finalizada, né? Eu digo realmente que pode, eu digo, contribuir muito. Agora, o que eu gostaria de colocar para todos nós é que isso daqui faz parte realmente de um trabalho conjunto, né? Um trabalho mais amplo. E dentre isso que eu tenho realmente testemunhado, uma das coisas mais importantes é essa conexão com o estado do Ceará. Bom, ficamos por aqui. Até o próximo Agrootimista.